Eu sei que você é um videomaker, um filmmaker que se garante na produção, que não tem dificuldade nenhuma no momento de abrir a câmera, de captar, de fazer boas cenas, no momento da edição também, você se garante. Agora, eu sei que você tem dificuldade no momento de captar de maneira ativa os seus clientes, de fazer negócio com a sua paixão pelo audiovisual. Se você se encaixa nesse perfil de profissional, você precisa ficar aqui comigo nessa aula, porque hoje eu vou abrir aqui um mapa mental e eu vou te mostrar o beabá da prospecção. Cara, é para você sair no final dessa aula e já pegar o seu telefone, já pegar aqui ó, o seu celular para a gente fazer contato para cliente, para você oferecer com técnica o seu trabalho de produção audiovisual, as suas soluções no mercado de produção audiovisual. Eu vou dividir com você aqui a minha tela para a gente montar o passo a passo da prospecção, as etapas que são indispensáveis. Eu vou fazer isso aqui, ó, num mapinha mental. Você vai acompanhar essa linha de raciocínio aqui junto comigo, tá bom? A gente vai fazer esse exercício juntos aqui. Opa, eu fugi da tela. Deixa eu voltar para a tela aqui. Beleza, agora sim, estou aqui. Ó, vou criar um novo mapa mental com você. Opa, tem que vir nesse outro botão aqui, estava no meu compartilhamento de tela, aí não funciona, né? Então, olha só, vou criar aqui um mapa mental junto com você, para a gente fazer esse exercício juntos. Vamos chamar de prospecção. Prospecção. Etapas da prospecção, né? Vamos chamar aqui de etapas indispensáveis. Nossa, etapas indispensáveis da prospecção. Beleza. Então, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente pensar em prospectar clientes? Estou falando aqui para o mercado de produção de vídeo. Agora, obviamente, essas etapas você vai poder praticar em outros mercados também. Se você atua em outros negócios, você também vai poder usar essas mesmas etapas aqui que eu vou dividir com você. Porque é como eu sempre falo, viu? A base de um relacionamento comercial, a base da prospecção, ela é válida para outros mercados também, não só para o audiovisual. Os fundamentos, eles são fundamentos porque são válidos para outros segmentos de mercado. Fotografia, produção de vídeo, mercado criativo como um todo, né? Então, presta muita atenção, acompanha comigo essa linha de raciocínio aqui, porque vale a pena você pegar essas informações para poder praticar aí no seu dia a dia também. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer quando penso numa estrutura viável de prospecção. Porque, veja, eu sei que tem muita gente que derrama informações sobre prospecção, só que você que está aqui comigo, provavelmente você tem uma empresa compacta ou você toca sozinho o seu negócio de produção de vídeo. E eu sei que se for uma estrutura muito complexa, dificilmente você vai conseguir implementar isso aí no seu dia a dia. Então, isso aqui que eu vou te mostrar é uma estrutura viável de prospecção. Mas quando a gente pensa em prospecção, a primeira coisa que a gente precisa fazer, olha só, passo 1. Primeira coisa que a gente vai fazer é montar uma lista. A gente precisa montar uma lista de empresas. O meu dia a dia aqui na produtora, aqui na Metamorfose Filmes, é me relacionar com outras empresas. Nós vendemos no mercado B2B, é de empresa para empresa. Então, tudo que eu falo aqui tem a ver com o meu dia a dia. Não é que eu tenha aprendido lições, né? Aprendido a teoria para vir aqui para dividir com você. O que eu estou dividindo aqui com você é a experiência prática, que faz parte do meu dia a dia aqui na Metamorfose Filmes. Então, quando a gente pensa numa estrutura de prospecção, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é uma lista. Porque, olha só, uma lista de empresas, ó, de acordo com o nicho de atuação. Por quê? Porque quem quer vender para todo mundo, isso é muito importante, viu? Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então é importante sim a gente entender que a gente não vai conseguir conversar, não vai conseguir buscar clientes ou não vai conseguir prospectar todo o mercado. Então, quando eu penso numa lista de empresas, que é o primeiro passo para a gente elaborar, para a gente ir em busca da prospecção ativa, a gente precisa pensar numa lista de empresas conforme o meu nicho de atuação. Senão não vai funcionar. Eu tenho que nichar, eu tenho que entender que eu não vou conseguir negociar com todas as empresas ou com todos os clientes. De novo, quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Qual que é o passo 2? Passo 2,
numa estrutura viável de prospecção? Bom, eu fiz uma lista, vamos lá, vou botar aqui, ó, fiz uma lista de quantas empresas que a gente vai fazer. Vamos botar 10 empresas, né? 10 empresas. 10 empresas para a gente abordar. Então, de acordo com o nicho, eu vou ter essas 10 empresas para eu começar a fazer as minhas abordagens. Mas eu preciso entender com quem que eu vou falar lá dentro das empresas. Então, qual que é o segundo passo aqui, numa estrutura viável e rápida, objetiva de prospecção? Fiz uma lista de empresas, agora o que eu vou fazer? Eu vou identificar o decisor. O que é o decisor nas empresas? É a pessoa responsável por um dos cargos que eu vou abordar lá dentro. Historicamente, ao longo desses últimos 17 anos de produção de vídeo aqui na Metamorfose Filmes, eu entendi que existem 3 cargos principais que mais compram vídeos. 3 cargos não, 3 setores principais lá dentro das empresas que a gente vai abordar que mais contratam produção de vídeo. E quais são esses cargos? Vou botar aqui o primeiro deles, né? Você sabe, é marketing. O primeiro decisor que eu vou tentar identificar lá dentro da empresa é o responsável pelo marketing. Mas veja bem, o vídeo que a gente produz é ferramenta comercial para que o cliente consiga provocar aquelas 3 transformações. Lembra das 3 transformações que a gente precisa provocar com a nossa produção de vídeo lá dentro das empresas? Eu até vou anotar isso aqui para a gente não esquecer mais, tá? 3 transformações que a gente nunca pode esquecer de procurar provocar essas 3 transformações dentro das empresas que a gente vai atender. E depois eu volto aqui para os setores, tá? Lembra? O que a gente precisa fazer com o nosso vídeo? O que o nosso vídeo precisa provocar lá na empresa dos clientes? Primeira coisa, fortalecimento de marca. Primeira coisa que a gente precisa procurar fazer. Para quê? Para que quando esse cliente fortalecer a marca através do vídeo que a gente vai produzir para ele, ele consiga vender mais. É ou não é? O cliente quer fortalecer a marca, o cliente quer vender mais, ou o cliente quer economia de recursos. E aqui, quais são os recursos? Primeiro deles, dinheiro. O cliente quer economizar dinheiro através do vídeo que a gente produz. Qual que é o outro recurso que o cliente quer economizar através do vídeo? Tempo, né? As coisas mais preciosas lá dentro da empresa, claro, tem pessoas, né? Mas eu estou falando sobre coisas preciosas ou valiosas dentro da empresa que o cliente sempre vai querer economizar. Dinheiro e tempo. Então, a gente precisa produzir vídeos que provoquem essas 3 transformações: fortalecimento de marca, vender mais ou economia de recursos, principalmente dinheiro e tempo. E a gente consegue fazer isso através da nossa produção audiovisual. E aqui eu até posso botar como primeiro aqui, vender mais, né? Mas claro que uma está atrelada à outra, né? Mas enfim, beleza. Nunca mais esqueça, tá? Que o vídeo precisa ser ferramenta comercial e o vídeo que a gente produz precisa provocar uma dessas 3 transformações aqui. Então tá jóia. Já entendemos que o primeiro passo de uma prospecção é a gente fazer uma lista de empresas de acordo com o nicho de atuação. Aqui eu falo sobre 10 empresas, mas é legal a gente lembrar que a gente pode trabalhar com meta mínima e meta máxima, né, no número de empresas que a gente vai prospectar por dia ou por período, né? Meta mínima e meta máxima. O que eu quero dizer com isso? Eu estou buscando aqui 10 empresas para prospectar por dia, né? Se a gente conseguir fazer isso por dia, seria o ideal. Mas talvez a gente não consiga fazer isso por dia. Então, eu trabalho com uma meta mínima de 5 contatos. Eu vou fazer pelo menos 5 contatos. E uma meta máxima, então, de 10 contatos. Às vezes a gente vai desempenhar super bem a prospecção e a gente vai conseguir fazer esses 10 contatos, mas às vezes as coisas não vão encaixar, a gente não vai estar propício para aquela atividade de prospecção. Então, fica no ponto intermediário, né? Meta mínima e meta máxima. Joia, vamos seguir aqui? Deixa eu fechar. Não, vou deixar o passo aberto aqui para que vocês consigam gravar isso também. Depois, a gente precisa identificar o decisor. Eu estava falando sobre os cargos, né? Sobre os cargos, não, os setores lá dentro das empresas que a gente pode abordar. O responsável pelo marketing, mas, como a gente partiu do pressuposto lá em cima, que o nosso vídeo é ferramenta comercial, quem é que precisa de ferramenta comercial dentro das empresas? O setor de vendas, né? O setor comercial. Esses caras vão precisar de ferramenta para performarem melhor.
E qual é a principal ferramenta? Qual a ferramenta que a gente oferece? Vídeo. Então, eles também vão precisar de vídeo. Então, a empresa não tem marketing, mas toda empresa tem vendas, tem comercial. Posso me conectar com essas pessoas também. Outro setor que pode se beneficiar, e se beneficia muito com a produção audiovisual, o setor de RH, de pessoas, né? Pessoas. Para quê? Para fazer integração de novos colaboradores, para falar sobre normas técnicas, normas de segurança dentro das empresas. Então, esses setores precisam de vídeo. Então, o primeiro passo, lista de empresas. Segundo passo, identificar o decisor. E aí eu procuro o responsável ou por marketing, ou por vendas, ou por RH. Joia. Pedro, qual é o terceiro passo? Deixa eu fechar aqui para ficar bonitinho. Qual é o terceiro passo? Passo 3. Beleza. Fiz a lista, identifiquei o decisor. O que eu vou fazer agora? Vou fazer contato, né? Vou fazer o primeiro contato. Eu vou fazer o primeiro contato por... Eu gosto muito... Eu estou dividindo com você aqui o que funciona para nós, tá? E aí você vai ver se isso funciona, vai funcionar para você ou não. Eu gosto que o primeiro contato seja por telefone. É isso aí, primeiro contato por telefone. Hoje em dia é raro, não é raro, mas é um pouco menos comum quem está do outro lado da linha receber uma ligação por telefone, né? Então, eu já me destaco quando eu ligo para a empresa, identificando aqui o decisor, né, o marketing, o vendas ou o RH, vou ligar lá na empresa. Fulano, é o Pedro, aqui da Metamorfose Filmes. Eu vou te explicar rapidamente o que eu preciso e aí você vai me dizer se você é o responsável por esse setor ou se você precisa me direcionar para um outro setor aí dentro da empresa. Eu produzo vídeos, né, para empresas que querem vender mais, economizar recursos ou fortalecer marca. E eu queria conversar com o responsável pelo marketing, por vendas ou por RH. Mas primeiro, né, foca em um deles, que é o marketing. Ah, não, a gente não tem marketing aqui na empresa. Então você me passa com o responsável comercial, por favor, o gestor comercial, e aí você vai tentar marcar uma reunião. Então por isso que eu gosto do primeiro contato por telefone. Pedro, já nesse primeiro contato eu preciso marcar uma reunião? Não necessariamente. Você pode encaminhar uma mensagem, eu vou botar aqui uma mensagem, com as soluções que você oferece. Então, fiz o contato, né? Encaminho uma mensagem, um WhatsApp, se você já conseguir se conectar pelo WhatsApp depois, né, com a pessoa responsável por esses setores aqui. Encaminho uma mensagem fazendo a primeira conexão. Eu não preciso vender nesse passo aqui, e nem devo, não vou vender agora. O que eu quero fazer é me apresentar, para que quando o cliente tenha real necessidade de produção de vídeo, eu quero que ele lembre da minha empresa, ele lembre do meu nome. Então eu vou apresentar as minhas soluções. Bom, o que eu trabalho? Trabalho aqui na Metamorfose com vídeos institucionais. A gente também trabalha com geração de conteúdo. Claro, de maneira estruturada, estratégica, né, que a gente oferece para o cliente, e publicidade. Né? A gente trabalha com esses 3 núcleos principais. E aí, aqui dentro desses núcleos, tem desdobramentos também, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe nesse momento. O que eu quero te mostrar aqui é uma estrutura viável de prospecção para você praticar aí no seu negócio também. Tá? Então, beleza. Aqui botei pessoa, mas passou. Então, passo 1, lista de empresa. Passo 2, o que eu tenho que fazer? Identificar o decisor. Passo 3, fazer o primeiro contato e apresentar as minhas soluções. Nesse momento, o que eu quero é que o cliente saiba que eu tenho essas soluções aqui para oferecer para o mercado e quando ele precisar, aí ele vai lembrar de mim, ele vai lembrar da minha marca. E o passo número 4, qual que é? Eu preciso dar uma sequência para isso. Não adianta eu simplesmente fazer esse primeiro contato aqui e mandar para o cliente que eu resolvo problema de vídeo institucional, que eu resolvo o problema de geração de conteúdo lá para a empresa dele e simplesmente esquecer do meu cliente. Não posso fazer isso. O que eu preciso fazer depois é dar acompanhamento para esses contatos que eu fiz, tá? O termo técnico desse acompanhamento é follow-up. É fazer um follow-up, fazer um acompanhamento disso aqui. Eu não gosto de complicar muito, eu sei que talvez você ainda esteja no nível mais raso aqui, mais inicial, acho que essa é a palavra mais adequada, mais inicial de entendimento do que é uma estrutura de prospecção. Então eu vou falar aqui que é um acompanhamento de proposta, não porque você ainda não mandou, mas um acompanhamento do cliente. Então depois eu vou fazer o contato, vou chamar aqui de... até para a gente ir se inteirando então sobre os termos, né? Vou botar aqui, follow-up 1,
né, que é o follow-up inicial. Né, eu fiz o contato aqui, vou fazer o acompanhamento, termo técnico para isso é o follow-up. Depois a gente faz, deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil aqui da gente conseguir construir o nosso mapinha mental. Depois eu vou ajustar os números aqui, tá? Eu faço o follow-up 2 e eu faço o follow-up 3. Existe a possibilidade de desenvolver mais follow-ups também, mais pontos de contato. Mas, cara, nesse momento que a gente está estruturando aqui um processo de prospecção, se você fizer 3 follow-ups, tá ótimo mesmo. O que é esse follow-up número 1? É uma reconexão, né? É uma reconexão com o cliente. Então, se eu mandei a proposta, e é natural que você mande essa proposta para ele e ele não te deu o retorno já de início. Por isso é importante você fazer o follow-up. Então, faz o follow-up número 1, faz uma reconexão. O que a gente precisa fazer nesse momento? Precisa, fulano, a gente conversou na semana passada, ou a gente conversou há 3 dias, você recebeu o e-mail que eu te mandei? Você recebeu a mensagem que eu te mandei? Aqui, nesse primeiro contato, é importante que você confirme o e-mail do cliente. Como eu trabalho muito no setor B2B, em vendas para outras empresas, eu gosto de entrar nas empresas via e-mail corporativo. Porque se eu conseguir falar com a pessoa responsável por marketing, por RH ou por vendas, eu posso confirmar o e-mail, mas muitas vezes eu não consigo conversar com essa pessoa e aí eu vou conversar com uma outra pessoa lá, com um atendente, etc., ou com uma recepcionista, e se eu solicitar, então tu me passa o e-mail corporativo dessa pessoa responsável pelo marketing, eles passam. Agora é diferente você me passa o WhatsApp do fulano responsável pelo marketing, cara, dificilmente ele vai passar porque a gente está fazendo contato pela primeira vez. Agora, o e-mail corporativo, eles passam. Então, eu entro por ali. Agora, claro, tem que ser uma cópia adequada, né? Uma cópia interessante, que não seja tão óbvia, porque senão o cliente vai me ignorar. Quanto mais perto do óbvio, maior a probabilidade de ser ignorado. Então, eu mando para o cliente, e outro dia eu posso abrir uma outra aula aqui para a gente falar sobre copy, para a gente falar de que maneira, pelo menos as copies que eu uso aqui, né? Eu não sou um copywriter, mas eu já testei dezenas ou centenas de abordagens ao longo desses últimos tempos. E eu posso te falar quais as que fazem mais sentido no momento que você vai prospectar outras empresas. Mas aqui eu quero manter o foco aqui no passo a passo inicial da prospecção, tá? Então faço um contato faz um follow-up de reconexão. Aí se ele não retornar, eu vou de novo, eu vou tentar de novo, né? Eu vou fazer uma nova tentativa. O que a gente pode fazer nessa nova tentativa? Fulano, te mandei o e-mail, te mandei a mensagem. Você não recebeu? Me conta se você recebeu. Ou se você conseguiu analisar as referências de vídeo que eu te mandei. Qual que é o grande objetivo de um processo de prospecção? Cara, não só até vou botar em caixa alta aqui, ó. O nosso grande objetivo como vendedor / produtor de vídeo ou como produtor de vídeo / vendedor, o que a gente precisa provocar em quem a gente vai negociar? A gente precisa se conectar, a gente precisa criar conexão. Então, os objetivos aqui dos follow-ups é criar conexão. Agora, se eu tentei uma conexão, aqui eu fiz o primeiro contato, né? Ou seja, fiz a primeira conexão, depois eu vou fazer uma reconexão, uma tentativa, e depois eu vou fazer uma nova tentativa e não deu boa, cara, aí eu vou sair temporariamente, né? Saída temporária. Opa. E o que isso significa, essa saída temporária? É sempre temporária, porque depois eu vou fazer uma nova tentativa. Eu vou fazer temporária. Eu vou fazer uma nova tentativa, tá? Mas aí eu vou dar um tempo, respeitar o tempo do cliente. É sobre respeitar o tempo do cliente. Talvez ele, nesse momento, ainda não esteja maduro o suficiente ou não tenha uma demanda materializada lá na empresa dele que vá fazer com que ele nos retorne, que ele faça contato com a gente. E está tudo bem. O objetivo da prospecção é a gente criar conexão. E se a gente mandou um primeiro contato para o cliente aqui, apresentando as soluções, né, mensagem com as soluções, cara, tá tudo certo. Por isso que eu preciso manter a minha base de funil sempre bem alimentada, para que eu não dependa do retorno só de um cliente. Porque, às vezes, esse retorno demora para chegar. Pode demorar para chegar. Por isso que essa base tem que estar sempre bem alimentada, o topo do funil tem que estar sempre bem alimentado para que vá pingando possibilidades com o passar do tempo lá embaixo.
Lembra sempre da palavra conexão. Conexão. Conecte as suas soluções com a possibilidade de dor do cliente. Essa é a base de tudo. E respeite o tempo de compra do cliente. Às vezes a gente vai querer vender em um determinado momento, mas o cliente não vai estar maduro o suficiente para comprar o que a gente tem para oferecer. E está tudo bem. Está tudo bem. A gente não precisa se abalar com isso, viu? Só que quem não se abala com isso é quem... Opa, eu quero voltar para mim, não para o meu mapa aqui. Deixa eu parar de dividir aqui, temporariamente, pelo menos, o mapinha mental para voltar aqui para mim. Eu estava falando que a gente tem que ter possibilidades lá no topo de funil para a gente não ficar na dependência de um único retorno, porque isso desgasta muito. Se a gente ficar na dependência só de uma empresa, poxa, cara, eu apostei todas as minhas fichas nessa empresa aqui. E esse cliente não me retorna, não retorna meu contato, vai passando, sabe? Vai passando e ele não me retorna e a gente fica naquela expectativa, poxa, será que ele vai fechar? Será que ele já fechou? Cara, isso desgasta. Agora, quando você age com naturalidade, a ponto de, bom, eu mandei aqui o contato, eu tentei me conectar com a empresa do Pedro, mas o Pedro não me deu retorno. Mas a empresa do fulano de tal está aqui também. E a outra empresa do Joãozinho está aqui. E a outra empresa de não sei quem está aqui. Ou seja, se o Pedro não me deu retorno nesse mês, eu respeito o tempo dele e continuo focando nas outras empresas. Agora, isso só acontece se eu tenho possibilidades lá no topo. Se a gente depender de um retorno só, cara, aí complica. Porque aí, se esse cliente não fechar nesse mês, a probabilidade de eu não bater minha meta é muito grande. Então, quanto mais possibilidade lá no topo, melhor. Parece óbvio, mas nem todo mundo pratica isso. Nem todo mundo faz isso. A gente precisa manter a nossa planilha de controle, o nosso CRM, enfim, tem que manter sempre a nossa lista de possibilidades bem abastecida, porque senão a gente pode se complicar lá na frente. Eu quero saber se você tirou proveito disso aqui, se você se beneficiou dessas informações. Escreva aqui nos comentários, é muito importante que você me repasse esse feedback sobre essa aula, sobre as informações que eu dividi aqui com você, se foram úteis ou não. Se você ficou com alguma dúvida aqui, também escreva nos comentários que, por que não? Eu posso pegar a sua pergunta, a sua dúvida e fazer uma aula dedicada à sua dúvida. Por que não? Posso fazer isso, já fiz inclusive outras vezes. Então, escreve aqui para mim, para eu saber se você se beneficiou com as informações ou se você ficou com alguma dúvida. E outra coisa também, se inscreva no canal. Eu trago vídeos toda semana e toda quinta-feira às 10h30 da manhã tem aula ao vivo aqui para a gente falar sempre sobre prospecção, sobre vendas, sobre gestão e sobre marketing. Esses 4 pilares sempre vão estar transitando aqui nesse canal. Então se inscreva para poder acompanhar os conteúdos e, se possível, já ativa as notificações aí para você ficar sabendo sempre que eu estiver entregando um conteúdo novo para quem me acompanha por aqui. E deixa o like na aula, né? Deixa o like aí. É muito importante para quem gera conteúdo saber se as informações estão sendo úteis ou não. Tá bom? Obrigado pela sua atenção na aula de hoje e logo, logo a gente se fala de novo. Bons negócios para você aí.